Bom, primeiro ano, aqui o professor... Aqui o professor Valdivino, vamos começar as nossas correções, só que agora é referente à geometria, tá? Olha bem, pessoal, nas aulas anteriores, o tema da matéria era trigonometria no triângulo retângulo, tá? Então, a primeira questão, eu vou até mostrar para vocês a lista, é essa aqui, ó. Com certeza vocês assistiram o vídeo referente a essa aula e com certeza vocês fizeram os exercícios. Está escrito assim, ó, com base nos ângulos obtusos. O que é um ângulo obtuso? É o ângulo maior que 90 graus, né, pessoal? Determine. Aí eu pedi seno de 135, cosseno de 135, tangente de 135. Primeira coisa, vocês têm que transformar isso aqui em ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis? Pode ser de 30, 45 ou 60. Aí tem uma regrinha. A regrinha é essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Porque toda vez vocês podem fazer essa transformação. Vejam bem. O primeiro ângulo lá que eu peço para vocês é o ângulo de 135, né, pessoal? Então, você vai pegar seno, a regrinha é seno de 180 menos o ângulo, tá? Aí eu coloco 180 menos x. No lugar do x é o ângulo que ele quer que você calcula. Lá na questão é seno de 135, então você coloca seno de 180 menos 135. Aí você subtrai 180 menos 135, vai ficar seno de 45. Aí agora você vai lá na tabelinha dos ângulos notáveis e veja quanto é que vale seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Beleza? Próximo. Eu pedi também para vocês transformar cosseno de 135. A regrinha para a transformação do ângulo obtuso para o notável é essa daqui, ó. Então, é cosseno, tá? Vou abreviar cos, é menos o cos, aí você pega 180 menos o x, tá, pessoal? Menos o x. Não esqueça que no lugar do x é o ângulo, tá? Aí você vai pegar menos cos, não esqueça, porque esse menos aqui, ó. Aí 180 menos 135, aí vai ficar menos cos, que é igual a 45. Porque, ó, 180 menos 35, 45. Eu vou tirar, multiplico por menos 1, tiro esse sinal de menos, coloco no número. Então, vai ficar cos, que é igual a menos 45. Aí, como é que você faz? Quanto é que vale cosseno de 45? É menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Agora, a tangente. Também tangente de 135. Olha a regrinha. A regrinha é, você vai pegar o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, tá, pessoal? Então, para você transformar um ângulo agudo, um ângulo obtuso em um ângulo notável, a regrinha para a tangente é, você vai pegar seno daquele ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. E você já sabe, seno daquele ângulo é 180 menos 135, deu quanto? 45. Então, você vai pegar a tangente, vou abreviar, tá? TG, abreviação de tangente. Seno de 45 dividido por menos, vocês não podem esquecer desse menos, cosseno de 45. Fazendo essa transformaçãozinha aqui, todos vocês já lembram, vai ficar o quê? Raiz de 2 sobre 2, dividido, o de 45 é menos raiz de 2 sobre 2. Duas divisão, ó, divisão, raiz de 2 sobre 2, dividido por menos raiz de 2 sobre 2. Lembra da operação das divisões? Conserva-se a primeira, do jeitinho que está, a primeira de cima, e multiplica pelo inverso da segunda. Multiplica pelo inverso, mas o sinal mantém, tá? Aí vai ficar menos 2 raiz de 2. Aí agora você multiplica em cima e multiplica embaixo. Aí você vai ter assim, ó, 2 raiz de 2 dividido por 2 raiz de 2. Se o numerador é igual ao denominador, isso dá 1. Aí só que menos 1, né? Porque aqui é negativo. Então, fazer dessa divisão menos 1. Aí teve um aluno que falou para mim assim, professor, eu racionalizei. Não tem problema. Se você racionalizar, vai dar o mesmo resultado. Beleza? O que é racionalizar? Toda vez que você tem raiz no denominador, você racionaliza. Porque aqui, ó, você poderia simplificar, aí poderia estender seu cálculo assim, ó, ficaria menos raiz de 2 dividido por raiz de 2. Aqui que ele falou que ele racionalizou, ó, raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Multiplicou, multiplicou. Aí vai ficar menos 2 vezes 2, raiz de 4, dividido por raiz de 4, que é igual menos raiz de 4. Quanto é raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de 4, 2 dividido para 2 menos 1. Olha lá, mesma coisa. Teve um aluno que fez assim, ó, desse processo. Dá o mesmo resultado, tá? Mas bastava parar aqui.
Questão 2, pessoal. A questão 2, primeiro ano, é a seguinte, ó. Determine o valor de x aplicando as razões trigonométricas. Pessoal, veja bem, nos desenhos que nós temos aqui, nós temos ângulos e lados. Toda vez que você tiver ângulos e lados, lembra das razões trigonométricas. Existem 3 razões trigonométricas. Tem a razão seno, cosseno e a tangente, tá? O que é razão? Razão é fração. Pessoal, olha bem, aí no desenho de vocês, você tem esse triângulo aqui, ó. Só que você tem esse triângulo aqui, ó, que esse ângulo dele aqui é 60 graus. Aqui eu já transformei. Meia lua vale quanto? Meia lua 180, certo? Então, se você tem 60, 120. 120 mais 60 formou 180. Agora você olha esse triângulo aqui, ó. Só esse triângulo aqui, ó. Se você tem, ó, aqui você tem 120, aqui você tem 30 que foi dado na questão. Quanto é que falta para 180? Soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. 120 com mais 30, 150, faltou 30. Pessoal, todo triângulo que você tiver 2 ângulos iguais, você tem 2 lados. Então, significa que esse lado aqui, ó, vale 20, então esse lado aqui também vale 20. Beleza? Porque ele é um triângulo isósceles. Todo triângulo isósceles ele tem 2 ângulos e 2 lados iguais. Então, você vai resolver primeiro isso aqui, ó. Então, se aqui vale 20, ele quer o valor de x, certo? Se aqui vale 20, então você vai aplicar a razão. Agora você tem que saber se você vai usar seno, cosseno ou tangente. Vejam vocês que eu tenho esse cateto aqui, eu não tenho nada aqui e eu tenho esse cateto aqui, ó. Que esse cateto aqui vale 20, eu já disse para vocês por que ele vale 20, porque ele é isósceles. Então, qual é a razão que você vai usar? É o seno? Quem é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, porque olha só esse triângulozinho aqui agora, ó. Só esse triângulo. O maior lado dele, que é esse aqui, ó, ele é hipotenusa. Esse lado é cateto e esse aqui é cateto. O lado que está junto com o ângulo é chamado de adjacente. Como eu não tenho nada aqui, então você não pode usar o cosseno. O cosseno é que trabalha o adjacente. E a tangente também. Então você vai ter que usar o seno. E eu já fiz ela aqui para mostrar para vocês. Então você vai pegar lá seno de quanto? De 60, tá, pessoal? Vocês sabem que 60 foi dado. Quem é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Mostrei lá para vocês. Quanto é seno de 60? Você tem que lembrar da formulazinha lá da tabela, que é raiz de 3 sobre 2. Lembra aquela? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. A tangente é diferente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3, tá? Essa é a tabelinha, que é igual a x sobre 2. A gente estuda isso desde o 9º ano. Multiplica as diagonais agora, né, pessoal? Aí você vai ter 2x, ó. 2 vezes x, 2x. 20 raiz de 3. Ele está multiplicando, passa dividindo. 20 raiz de 3 dividido para 2. Posso dividir aqui, ó. 20 dividido para 2, x é igual a 10 raiz de 3. Pronto, tá aí resolvido. O que ele queria era o valor de x, tá aí. Letra B, pessoal. A letra B, você tem essa figura aqui, ó. Você tem esse cateto e você tem esse cateto. Ele quer o valor de x. Esse é a hipotenusa, eu não tenho nada. Então, pessoal, de cara aqui você vai eliminar o seno e vai eliminar o cosseno. Porque a razão trigonométrica do seno é cateto oposto pela hipotenusa. E do cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Como eu não tenho nada, esquece essas duas razões. Você vai usar a tangente. O que é a tangente? É cateto oposto pelo cateto adjacente. Que é a famosa coca, né, pessoal? Coca. Então, vamos lá. Como é que fica, então? Tangente de quem, professor? Tangente de 30. A raiz, que é cateto oposto, que é 3, pela hipotenusa. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Mostro de novo na figura para vocês. Ó, tangente de 30. Cateto oposto. Quem é o oposto? É o que está atrás do ângulo. Quem é o adjacente? É aquele lado que faz ligação. Adjacente vem de adjunto, junto com o ângulo, tá? Então, vamos lá. Tangente de 30, eu já falei para vocês agora na tabelinha, né, pessoal? Quanto é tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3, que é igual a 3 sobre x. Multiplica as diagonais, né, pessoal? Então, vai ficar x raiz de 3 dividido 3 vezes 3, 9. Ele está multiplicando, passa dividindo. 9 raiz de 3. Pessoal, aqui agora não tem por onde correr, não. Você tem que racionalizar. Toda vez que você tiver raiz no denominador, racionalizou. O que é racionalizar? Você mantém a primeira fração do jeito que está, multiplica, formando outra fração com o denominador dado. O denominador aqui não é raiz de 3, então você vai formar outra fração sendo numerador e denominador raiz de 3.
Então vai ficar x igual 9 raiz de 3 vezes raiz de 3 por raiz de 3. Aí você já sabe, entre duas frações, quando for multiplicação, você multiplica em cima, multiplica embaixo. Então, x é igual a 9 raiz de 3 dividido por raiz de 9, tá? Porque, ó, 3 vezes 3, 9. 9 raiz de 3. Aí, agora, x é igual a 9, né, pessoal? Raiz de 3. Quanto é raiz quadrada de 9? 3. Aí, você divide esses dois, ó. 9 dividido para 3, x é igual a 3 raiz de 3. Essa é a resposta. Letra C, pessoal. A letra C, pessoal, se vocês olharem, vocês têm o ângulo, que é de 60. Vocês têm o maior lado do triângulo, que no caso a hipotenusa vale 100. E você tem o cateto aqui, ó. Agora você tem que saber se esse cateto é oposto ou se ele é adjacente. Para ser oposto, tinha que ser esse aqui, ó. Sempre a referência é o ângulo, tá, pessoal? O ângulo você tem como referência para analisar se ele é oposto ou se ele é adjacente. Tá vendo que o lado aqui, ó, o 2x está nesse lado que faz ligação com o ângulo, então ele é adjacente. Então, você vai usar aqui cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de 60, tá? Então, já tá montado aqui para vocês. Eu sempre faço a maquetezinha antes, pessoal, para poder agilizar a nossa vida, para os vídeos não ficar muito extenso e nem cansativo, tá? Então, cosseno de 60. Todo mundo lembra quanto é que vale o cosseno de 60? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1 sobre 2. Pessoal, se você não lembrar, faz a tabelinha. Essa tabelinha você vai levar ela por toda a sua vida acadêmica, tá? Do ensino básico. De repente, do superior, depende da matéria que você for fazer, você vai utilizar também. Aí, ó, 2 vezes 2, 4x. Igual 100 vezes 1, 100. Ele está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido para 4, x é igual a 25. Tá claro, pessoal? Então, você já respondeu a questão 1 e questão 2. Confere o gabarito de vocês. A questão 3, pessoal, a questão 3, ele pede, determine o valor de y, que é o valor da letra, aplicando o teorema de Pitágoras. Pessoal, o que é o teorema de Pitágoras? A fórmula está aqui, ó, já deixei até a fórmula para vocês. Que, ó, como é que você memoriza a fórmula? A, B, C. Os dois primeiros você põe a igualdade para separar, e tudo elevado a 2. Isso é chamado teorema de Pitágoras, tá? Aqui nesse teorema de Pitágoras, você tem que saber quem é o valor de A. B e C não importa a ordem, tá, pessoal? B e C tanto faz, porque ele está somando. Isso não vai te alterar em nada. Mas o A é obrigatório você saber diferenciar o que é hipotenusa do que é o cateto. Lá na aula dessa matéria, pessoal, eu disse para vocês que a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. Então, o valor do A é sempre o maior. E o que forma o L são os catetos. Aqui tanto faz, B vem primeiro ou C. Mas eu sempre digo para os meus alunos, sempre põe em ordem crescente. Primeiro vem o B, depois o C. Por acaso, B é 6, C é 8. Sempre na ordem crescente. E o A é o Y. Tem duas formas de você saber o valor do A. Ou aquilo que está na frente do reto, você põe o dedo no reto e rasga, ó. Aí você tem essa formulinha, tá? Põe o dedo no reto e rasga. O maior tá na frente do reto ou o maior lado do triângulo, tá? Porque não fica achando que a figura sempre vai estar linda nesse formato. Nunca. Isso eu posso te garantir. Olha o formato da outra, já mudou totalmente. Mas sempre você vai ter um lado maior e dois lados menores. Sempre o maior é o valor do A, que é o que vem primeiro. Os outros dois tanto faz. E eu já fiz essa maquetezinha. Depois que você sabe identificar quem é o valor de A, B e C, é só jogar na fórmula. A é Y, que é o maior lado do triângulo, 6 mais o outro que nós temos é o 8. Beleza, pessoal? Sempre analisando essa regrinha. Aí, ó, y ao quadrado é igual. Quanto é 6 ao quadrado? Eu já vi o aluno fazer isso aqui, ó. 6 vezes 2, 12. Pelo amor de Deus, não é isso? 6 ao quadrado, pessoal, é você multiplicar 6 vezes 6. É potência, pessoal. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, tá? O aluno na correria costuma fazer uma loucura dessa, tá? E aqui dá 100. Tira a raiz quando você tem a variável. Isso aqui vira o símbolo da raiz, tá? E o índice da raiz, não é 2? Então aqui tá a raiz quadrada de 100. E todo mundo sabe que raiz quadrada de 100 é 10. Então, existe dois meios de você tirar a raiz de um número. Ou fatorando esse número ou memorizando as regrinhas, tá?
Próxima questão, pessoal. A próxima questão eu faço questão de mostrar a vocês. Olha aqui, ó. Você tem o ângulo reto bem lá em cima. Então, você tem esse cateto, esse cateto. Lembra que eu te falei? Os dois lados que faz ligação com o ângulo reto são chamados de catetos. E o maior lado é a hipotenusa. No caso, o valor do A aqui é 5. Aí B, Y e C, 3. Ou C, ou B, 3, ou Y seria o C. Tanto faz, não importa. Eu disse para você que a ordem do B e do C não tem problema nenhum. Mas o A você tem que separar. 5 ao quadrado igual y ao quadrado mais 3 ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Y ao quadrado mais 3 ao quadrado é 9. Aí 25 menos 9, que é igual a y ao quadrado. Aí você vai tirar a raiz quadrada dele, né? Que 25 menos 9, 16. E todo mundo sabe que a raiz quadrada de 16 dá quanto, pessoal? 4. Então, pronto, está calculado. Vou mostrar para vocês a próxima. A próxima que nós... Olha aqui o ângulo reto. Então, significa que aqui na frente, ó, você tem o valor do A. Aqui pode ser o B e aqui pode ser o C, ou vice-versa, tá? Então, sempre o valor do A é que você tem que saber tirar a característica. Então, o valor do A vai ser 3 raiz de 5 ao quadrado. Esse é a C. Que é igual a 6 ao quadrado mais y ao quadrado. Pessoal, não esqueça, quando eu coloquei no parênteses, para você lembrar, esse 2 ele vai estar em cima do 3 e esse 2 ele vai estar em cima do 5. Que aí vai ficar, o 3 está fora da raiz, então mantém. Agora o 5 você vai cortar, então vai ficar só a base 5, tá? Que é igual a 6 vezes 6, 36, mais y ao quadrado. 3 vezes 3, 9, vezes 5, que é igual a 36 mais y ao quadrado. 9 vezes 5 dá quanto? Primeiro ano, 45, menos 36, isso aqui dá quanto? 9, que é igual a y ao quadrado. Raiz quadrada de 9, isso aqui não é novidade para ninguém. Qual o número que você multiplica por ele mesmo dá 9? Só pode ser o 3, né? 3 vezes 3, 9. Pronto, pessoal, está calculado. E a letra D, pessoal? A letra D nós temos isso aqui, ó. Você tem esse lado é cateto e esse lado é cateto. Por quê? Forma um L, ó. São os dois lados catetos do triângulo. E esse maior lado aqui, ó, é a hipotenusa. Então, tudo isso aqui é o valor do A. E eu coloquei ele aqui, ó. Y mais 1 ao quadrado, que é igual. Aí o outro, raiz quadrada de 7 mais y ao quadrado. Que aí, ó, y mais 1 ao quadrado, eu vou multiplicar por ele mesmo, tá? Ó, chuveirou. Distributiva, tá, pessoal? Esse com esse e aqui. Isso aqui vocês sabem fazer. Aqui eu posso cortar. Se o índice da raiz é o mesmo que a potência, saiu fora a raiz. Mais y ao quadrado. Aí, ó, y vezes y ao quadrado. Y vezes 1 vai dar y. Mais y vezes 1 vai dar y. Mais 1 vezes 1. Produto notável aqui, pessoal. Todos vocês sabem resolver um produto notável. Aí eu vou agora só organizar y ao quadrado mais 2y mais 1. Por quê? Esse aqui, ó, sai fora. Concorda comigo? Por que que ele sai fora? Se eu jogar ele pro lado de cá, ele não vem subtraindo? Um positivo e um negativo anulou. Sobrou quem? Eu somei esses dois aqui, ó. Mas eu vou repetir aqui para vocês saberem o que eu estou fazendo. Fazer passo a passo. O que que eu fiz? Eu juntei esses dois aqui, ó. A letra sozinha vale 1, com mais 1 deu 2. Agora é que eu vou anular. Vou trazer ele para cá, ó. Então vai ficar y ao quadrado menos y ao quadrado mais 2y, que é igual a 7 menos 1. Porque o 1 está positivo, passa negativo. Aqui sim anulou, ó. Um positivo e um negativo, então 2y é igual a 6. Que y é igual a 6 dividido para 2, que y é igual a 3. Prontinho. Nem para ter dado uma equação de segundo grau para a gente resolver delta e bhaskara, né? Próxima questão, pessoal, ele pede determine o valor de x e y. Pessoal, primeira coisa, vamos calcular o x. Ó, você tem o cateto oposto e a hipotenusa. Lembra que aqui é a hipotenusa porque é o maior lado do triângulo. Aqui é cateto, aqui é cateto. Só que agora nós temos ângulos e lados. Então não pode ser teorema de Pitágoras. Tem que ser o quê? Razões trigonométricas. Ou seno, ou cosseno, ou a tangente. Lembrando a questão 2. Por quê? Porque eu tenho ângulo. Toda vez que você tiver ângulo e lados, razões trigonométricas. Razão trigonométrica é que trabalha lado e ângulo. Teorema de Pitágoras só trabalha lado, tá? Então vamos lá, ó. Cateto, ó, oposto hipotenusa. Então significa que é o seno. E eu fiz ele bem aqui para vocês, tá? Para vocês
achar mais tranquilo. Então vai ficar, ó, seno de 60. Seno de 60 vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Já mostrei lá, cateto oposto é 5 raiz de 3. Quanto é seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Que é 5 raiz de 3 sobre x. Multiplica as diagonais, aí vai ficar raiz de 3x, que é 2 vezes 5, 10. Raiz de 3. Ele está multiplicando, passa dividindo. Aí, ao fazer essa divisão, teve um aluno que falou que racionalizou aqui. Não tem problema, pode racionalizar. Vai dar o mesmo valor. Mas pensa bem, pessoal. Esse aqui, raiz de 3 dividido por raiz de 3 não dá 1? E 10 vezes 1 vai dar o quê? 10. Mas se você racionalizar, teve um aluno que racionalizou. Deu a mesma resposta. Agora o outro, pessoal, que nós temos aqui, pessoal, é ó. Agora vamos usar a tangente. Porque ó, você tem o cateto... a tangente, porque você tem cateto oposto e cateto adjacente, tangente de 60. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Você pode usar a tangente de 60, ou então você pode usar o cosseno. Por quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou então o cosseno. Qual é o cosseno? É o adjacente sobre a hipotenusa. Por quê? Porque eu estou te falando que você pode usar ou a tangente ou o cosseno aqui. Porque você já conhece o valor do x. Por isso que você pode usar. Entendeu? Você já conhece o valor do x. Se você já conhece o valor do x, eu posso usar cosseno. Ó. Cosseno de 60 é o quê? Adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 60. E se você quiser usar a tangente, também de 60 dá. Ó. Tangente de 60 é a famosa coca, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas eu vou usar aqui agora a tangente de 60, tá? Porque seno e cosseno a gente trabalha tanto, eu vou usar a cosente só para mudar um pouquinho. Então vai ficar 5 raiz de 3 dividido por y. Aí, tangente de 60 é raiz de 3, que vai dar 5 raiz de 3 dividido por y. Multiplica as diagonais, aí vai ficar raiz de 3y, que é igual a 5 raiz de 3. Eu estou multiplicando esse com esse e esse com esse. Ele está multiplicando, passa dividindo. 5 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Teve um aluno que racionalizou aqui também. Não tem problema, não está errado. Só vai estender seu cálculo um pouco mais. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. 1 vezes 5, 5. Beleza, pessoal? Então, beleza. Meninos, aqui está correções referente à aula de geometria aplicada nessas 2 semanas. Faça as correções de vocês e um abraço a todos.